Irmãos, eu vim aqui falar para vocês sobre a importância da oração para a nossa vida e para a vida da igreja. Nós precisamos orar. A igreja precisa orar. Eu estive em 2015, estive em 2013, mas em 2015 eu estive na Coreia. Em 2015 eu fiz uma viagem completa. Há 60 anos atrás, a Coreia do Sul era uma nação falida. Falida. Havia guerra com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi adotada pelos comunistas chineses e os americanos foram lá e apoiaram os coreanos do Sul. Até hoje, a base americana lá na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul só tem 30% de terras aráveis. Então não tem como produzir nada. E o que eu fiquei impressionado é que, como a nação estava falida, a igreja começou as madrugadas de oração para que Deus transformasse aquele país. E começou nas igrejas, nas praças, acordava de madrugada, os pastores colocavam a bandeira da Coreia, começaram a orar, eles compraram montes, construíram acampamentos de oração. Eu tive em alguns lá. Você tem um acampamento que tem uns quartinhos de oração, você entra, passa 2 dias ali orando, tem uma botija d'água, etc., uma mesinha para você ler a Bíblia. E em 60 anos a Coreia foi reconstruída. Hoje é a 12ª economia do mundo. A educação foi prioridade para aquela nação por causa da oração, a visão protestante. Hoje a Coreia, 25%, né, da população hoje é cristã, presbiteriana na sua grande maioria, fruto da vida de oração da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículos de 11 a 14. Vamos ler juntos aí? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Senhor Deus, nos ajude aqui, Pai, a entender a Tua palavra e abra a nossa mente, o nosso coração para esse assunto tão importante para a nossa vida pessoal, para a nossa família e para a nossa igreja, Senhor. Fala conosco aqui nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos hoje na igreja presbiteriana, ou na maioria das igrejas locais, eu só conheço igreja presbiteriana, a agonia da ausência de oração. Nós fazemos tudo sem oração. A reunião do conselho é sem oração. As programações da igreja que a gente faz, muitas vezes a gente faz, né, por várias motivações, não como resposta de oração. Eu estudei no seminário lá do norte. Na minha época ainda tinha o reverendo Francisco Leonardo, era uma referência de vida piedosa, mas a gente não aprende, os pastores, eles não aprendem a orar no seminário. Eles não aprendem a importância da oração no seminário.
eles aprendem a dar estudo bíblico, eles aprendem a pregar, né? Mas eles não aprendem a orar. E eles chegam na igreja e reproduzem um ministério sem oração. É tanto que os cultos mais fracos nossos são os cultos de oração. Nós não temos referência na nossa igreja presbiteriana do Brasil hoje de homens de oração. Você tem referência de escritor, de pregador, de doutor, de escritor, né? Mas você me indica aí na igreja presbiteriana do Brasil 5 pastores que são referências de vida de oração. A gente não tem experiência com oração, né? As nossas orações, elas são muito rasas, porque a gente só ora para pedir, quando a gente tem uma necessidade, né? Eu fico até assustado lá em Pinheiros, porque quando chega um crente diferente do culto de oração, que nós abolimos agora, nós temos culto de oração agora todo dia, às 6h30 da manhã, e toda sexta-feira nós temos vigília, das 8 à meia-noite. E temos os grupos de pastoreio que fazem oração de terça a sexta. E temos culto de oração aos domingos, antes dos cultos. Porque a oração é o oxigênio da vida cristã. John Murray, ele diz que a primeira evidência de que uma pessoa é convertida é se ela ora. Se a pessoa tem, né? Você se lembra da conversão de Paulo, né? Lá em Atos capítulo 9. E Deus manda, né? Ananias ir lá, Ananias não queria ir, vai. Quando chega lá, na rua direita, Deus dá o endereço, dá o GPS todo para ele lá, chega lá, e aí você vai encontrar ele o quê? Orando. E se você quer aprender a orar, você estude as orações de Paulo. As orações que Paulo fez. Então, o que acontece na nossa igreja hoje? É que nós temos uma boa teologia, nós temos bons pastores preparados teologicamente, nós temos membros competentes, nós temos uma riqueza de valores, mas a coisa não explode. Não explode. Porque falta o quê? Oração. Oração. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui à luz do texto bíblico, porque uma pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: vocês acham que se essa igreja aqui, a igreja do Jaó, ela orasse mais, vocês acham que Deus faria mais coisas por essa igreja ou não? Vocês acham, por exemplo, que a oração muda as coisas ou não? Tem muita gente na igreja que diz que a oração não muda nada. A oração simplesmente nos muda, nos transforma para nós nos adequarmos à vontade de Deus. Eu nunca vi isso na Bíblia. Certo? A oração nos quebranta, a oração nos humilha, a oração faz com que nós nos submetamos à vontade de Deus, como Jesus no Getsemane. Mas a Bíblia fala claramente que nós não temos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, pedimos o quê? Mal. Pedimos mal. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 11 aqui, de Jeremias capítulo 29. Vamos ler de novo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então presta atenção, primeira lição aqui, Deus está dizendo: eu penso em você. Eu tenho pensamentos, e pensamentos aqui são projetos. Certo? São planos.
Então você tem um Deus que pensa em você. Lembra de Jó quando ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Deus pensa na igreja de Jaó, né? Pensa. Ele tem pensamentos, ele tem projetos. É Ele que vai dando o crescimento da igreja, é Ele que vai trazendo as pessoas, Ele que vai convertendo as pessoas. Ele tem. Segundo lugar, diz assim, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus pensa em mim e pensa o melhor, para o meu bem, não é para o meu mal. Tá certo? Nós é que pensamos mal do outro, né? A primeira impressão que a gente tem das pessoas sempre é na maldade, mas Deus só pensa, Ele só projeta, Ele só quer para nós o nosso bem. Em terceiro lugar, ele vai dizer aqui, para vos dar o fim que desejais. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus tem isso aqui, para mim e para você. Mas como é que eu vou conhecer, como é que eu vou descobrir esses planos de Deus? Como é que eu vou conhecer essa vontade que Ele tem para a minha vida? Veja lá no versículo 12. Então, o que é que significa esse então aí? Já que vocês estão sabendo que eu penso em vocês, que eu quero melhor para vocês, que eu quero agradar o coração de vocês, então, vocês precisam fazer uma coisa. O que vocês precisam fazer? Invocar. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então aqui você tem uma ordem, né? Me invocareis. Aqui tem uma mudança, porque passareis significa que nós não estávamos orando. Mas se eu sei que Deus pensa em mim, pensa o melhor de mim, quer dar o melhor para mim, eu vou passar a orar a partir de hoje. Passareis a orar a mim. E ele vai dizer o quê? E eu vos ouvirei. Isso aqui é uma garantia. Uma garantia. Agora, como é que nós vamos invocar e orar? E aí ele vai dizer como é que ele quer. No versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção. Existe aquela oração que só é de mente. Nosso Deus, nosso Pai, papapá, papapá. Agora tem aquela que é a mente e o coração. Aquela oração de fervor, de busca mesmo, de intensidade. Hebreus diz que Jesus Cristo orou a Deus, né, na sua humanidade, clamando com suor e lágrimas. Jesus teve uma vida intensa de oração. Isso falta para a gente. Se eu quero, né, conhecer isso que Deus tem para me dar, eu preciso orar. E veja no versículo 14, que ele vai dizer assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então veja bem, se eu passo a orar, se eu passo a buscar a Deus de todo o coração, Deus vai fazer o quê? Mudar. Então, por exemplo, se o pastor, né, o pastor Gil, ele prepara o sermão dele, tudo certinho, né, e ele gasta aí, ou passa a noite do sábado para o domingo, orando, quando ele chegar aqui no domingo para transmitir esse sermão vai ter o quê? Um impacto diferente. Se você é uma pessoa que tem vida com Deus, que lê a Bíblia todo dia, que ora, quando você chegar no culto de domingo, você não vai ficar olhando para os problemas, para os defeitos da igreja. Você vai entrar aqui com espírito de
adoração. De adoração. Deus está aqui, nós vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Deus vai mudar a sua vida. Agora, irmãos, por que a gente não faz isso? É tão simples, né? O Salmo 81, um exemplo bem claro disso, dentro da vontade permissiva de Deus. Salmo 81, versículo 10 em diante, vamos ler aí? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Pronto, veja aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Senhor, teu dono. Mas não somente isso, eu sou o Senhor teu Deus porque eu te tirei. Eu sou o teu Salvador, o teu Redentor. Ele diz, abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, se você orar, eu vou suprir o que você está pedindo. Mas veja o que acontece no versículo 11. O que diz aí? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Vamos continuar? Assim deixei-o andar a teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Irmãos, eu vou repetir isso aqui, eu já repeti mais de 1000 vezes. As nossas orações, elas estão conectadas com os decretos de Deus. Os decretos de Deus. E há 3 tipos principais dos decretos de Deus: eletivos, preteritivos e permissivos. Nos decretos eletivos, Deus resolve incondicionalmente nos abençoar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos chamou. Ele é nosso Pai. E ainda que a gente não ore, Ele conhece todas as nossas necessidades. Por isso, hoje, você recebeu uma quantidade de bênçãos, centenas de bênçãos, pelas quais você não orou, você não pediu. Sabe por quê? Porque Deus é teu Pai. E o Pai, Ele faz a feira e põe na geladeira, não pergunta se o filho quer. O filho, quando chega lá, come, ainda reclama que o iogurte não está bom, que a carne é de segunda, né? Não é assim que a gente faz? Mas veja bem, se eu não orar, se você não orar, você vai ser abençoado. E isso é que presbiteriano descansa. Ele diz, rapaz, eu não estou orando, estou nessa bênção toda, imagine se eu orasse. Tem muita gente que diz assim, o Senhor dá enquanto dorme, então vamos dormir. Vamos dormir. Mas a Bíblia fala dos decretos preteritivos. O que significa isso? Significa que há coisas que Deus jamais nos dará, mesmo que eu ore a vida toda. Ele não vai me dar. Não está na vontade dele me dar. Então ele disse para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sobe lá no monte, olha para a terra, desce, você não vai entrar. Paulo orou, tira o espinho. Deus disse, não vou tirar o espinho. Eu vou lhe dar mais graça, mas o espinho vai ficar aí para você ficar mais o quê? Humilde. Porque você recebeu muitas revelações, então isso pode subir para a cabeça, então deixa o espinho na carne aí. Nós temos muitas orações na Bíblia que Deus disse o quê? Não. Então, há coisas que a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai querer, a gente vai achar que é de Deus,
E a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor. Mas você precisa entender que há coisas também que Deus tem para me dar, e tem para dar para essa igreja. É projeto de Deus, é pensamento de Deus. Que Deus só vai dar para vocês se vocês o quê? Orarem. São os decretos o quê? Permissivos de Deus. Então por que um pastor, ele prega mais ungido do que o outro? Porque esse pastor aqui, ele prega e há mais conversões quando ele prega e esse aqui não. Porque esse aqui ora mais. Ele busca mais o poder do Espírito Santo. Então é o seguinte, se nós queremos, se nós desejamos isso que está aqui, ele diz, não é? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na temor. Vocês não querem não? Vocês não querem orar, não querem me ouvir, não querem me obedecer? Então eu vou deixar. Aqui isso se chama a permissão de Deus. Deus não está jogando o povo fora. Mas vai viver aquela vida medíocre, a vida sem oração. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Vamos lá para 2 Reis. Capítulo 19. Senaqueribe, o rei assírio, já tinha em 722 destruído o reino norte, cuja capital era Samaria. E Senaqueribe estava como um trator, era a maior potência bélica da época. Estava passando por cima de todo mundo. E agora ele resolve o quê? Ele quer invadir Jerusalém. Ele quer destruir Jerusalém. E aí, Rabsaque, que é um assessor do rei, manda uma carta para o rei Ezequias. Vamos ver lá no versículo 8, do capítulo 19. Vamos ler juntos? Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbano, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras com as que destruíram totalmente. E crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef, os filhos de Edém, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei das cidades de Sefravim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos,
para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. É bonito demais esse texto. Jesus Cristo disse que Ele vai responder todas as nossas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. O salmista no Salmo 50, ele diz que há momentos na nossa vida, são momentos de angústia, são momentos que a gente não tem saída. Ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o dia da angústia é o dia que Ezequias está vivendo aqui. E ele era um homem de oração. O que ele faz? Ele pega aquela carta, vai para o templo e faz uma oração a Deus. E se você observar, a gente tem que aprender a orar com quem ora. Não compra livro de oração de teólogo que nunca orou e escreve sobre oração. Você tem que estudar as orações da Bíblia. Ele diz assim: ó Senhor Deus de Israel. Ele usa Senhor para dizer que Senhor era dono de tudo. Mas Ele é o Deus o quê? De Israel. Deus da aliança. Deus da promessa. O Deus que tem um compromisso conosco. Esse Deus está onde? Entronizado acima dos querubins. Ele diz: tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ele fala sobre a soberania de Deus e sobre o poder criativo de Deus. E ele fala com Deus como se Deus fosse analfabeto. Ele pega a carta e diz assim: ouve, Senhor. Está aqui, lê, está enxergando aqui a carta. Veja que é um negócio meio complicado. Ele leva a carta e pede para Deus ler. Irmãos, há momentos que a gente tem que fazer isso. Você lembra que na casa da Sunamita, depois de fazer o milagre, da multiplicação do azeite, o filho da viúva o quê? Morre. Se Elias fosse presbiteriano, dizia: minha irmã, é a vontade de Deus. Vamos fazer um enterro bonito aqui, descanso a alma, mas o Senhor ao lado, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Elias fez? Pegou o menino, subiu lá no quarto e dizia: Senhor, me tira dessa fria, porque eu ressuscita esse menino. E Deus o quê? Ressuscitou. Há momentos, irmãos, que nós precisamos orar por intervenções sobrenaturais de Deus. E nós temos que ir de peito aberto, porque Deus já sabe. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Ele conhece a motivação do nosso coração. Ele diz: Senhor, é o seguinte, estão esculhambando com o Senhor aí. Dizendo que esses deuses aí, ninguém pode... Eu quero saber o seguinte: o Senhor é o Deus verdadeiro, então o Senhor, por favor, se vira para livrar a gente, porque estão ofendendo o Senhor vai ficar desmoralizado perante as nações. Você lembra quando Deus queria destruir Israel, e Moisés argumenta com Deus, dizendo: Senhor, não faça isso não, porque o Senhor vai ficar com o nome sujo na praça. Tirou do Egito e matou no deserto. Né? Aqui é tão interessante que Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, versículo 20, veja aí. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. E aí, meus amados irmãos, o texto é muito bonito, não dá, eu só queria destacar para vocês aqui, versículo 32, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará o quê? Diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo, o quê?
Davi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja no versículo 35. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor aí, irmãos? E feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram o quê? Cadáveres. Retirou-se, pois, Sinaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Isroque, seu deus Adramaleque, Sarezer, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Tudo isso aconteceu porque Ezequias o quê? Orou. Ou não? Aí você diz, não, Deus ia fazer isso. Mas para fazer isso, ele colocou o quê? A oração. John Piper, ele diz que Deus, na sua soberania, ele coloca a oração, ele nos deu a oração para que nós, juntamente com Deus, ou Deus, através da sua igreja, ele exerce a sua soberania na terra. Capítulo 20. Esse mesmo Ezequias, porque crente é o seguinte, sai de uma tribulação, entra noutra. É assim, viu, gente? Aí quando sai, entra em outra. O crente ou ele está entrando, ou está saindo, ou está no meio da tribulação. É assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Se Ezequias não orasse, ele ganharia esses 15 anos? Irmãos, há muitas coisas que Deus tem para dar para nós, como igreja. E eu estou colocando aqui, não é coisas materiais não. Porque isso aí vem no pacote. Eu estou falando de qualidade de vida espiritual. Eu estou falando de crescimento numérico. Eu estou falando de influência espiritual. Certo? Da igreja ser usada poderosamente para abençoar outras famílias, outras pessoas. Se nós buscarmos a Deus, se nós invocarmos a Deus, Ele vai nos dar coisas extraordinárias. Então qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é impedir que a igreja ore. Satanás dá risada quando a gente faz os projetos, os planos da igreja, os planejamentos sem oração. Ele diz, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai para frente. Sabe aquele negócio de planejamento estratégico, aquele negócio todo, tudo bonito, tudo no papel. Sem oração, não acontece nada. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto que é muito conhecido, muito conhecido. Jeremias 33:3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me é uma ordem. Te responderei é uma promessa. E aqui é a bênção completa. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu é que sei que pensamentos tem a vossa. Como é que eu tenho acesso a esses pensamentos que só Deus sabe? Através da oração. Vamos para o Novo Testamento rapidamente. Vamos pegar Lucas capítulo 11, que é o texto clássico. Lucas, ele é o teólogo da oração. Lucas capítulo 11 diz, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Preste atenção que esse texto vai nos ensinar algumas lições práticas. Eles viram Jesus o quê? Orando. A gente aprende a orar com quem? Com quem ora. E a gente só aprende a orar o quê? Orando. É igual andar de bicicleta.
Não tem jeito. Começa meio, né? Mas começa como um dever. Depois, como diz John Parker, se torna um prazer. Oração é assim. Começa como dever. Né? Até os discípulos dormiram, né? Quando Jesus estava naquele momento. Agora, o que eu acho extraordinário, irmãos, é que a única coisa que os discípulos pediram, né? Os discípulos não pediram para Jesus ensinar a pregar, ensinar a dar aula, a usar data show. Nada disso. Pediu, ensina-nos a orar. Significa que todos nós precisamos nos matricular na escola da oração. Aprender a orar com Jesus. E ele vai colocar aqui o padrão do Pai Nosso, vocês conhecem bem. Mas no versículo 5, ele vai contar uma parábola do amigo importuno. E ele vai dizer o seguinte. Essa parábola tem uma mensagem para mim e para você. Jesus está dizendo assim, eu quero ser importunado com as suas orações. Não importa. Eu quero que vocês me importune mesmo. 11, a partir do versículo 5, disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, disse, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Jesus está nos ensinando aqui a oração da importunação. Alguns chamam essa oração de oração intercessória. E essa oração, ela nasce, ela brota de uma necessidade. Certo? De uma necessidade básica, de pão. O sujeito estava em casa, um amigo chega, ele nem tem pão para ele, nem tem pão para o amigo. Só que a oração, que brota da necessidade, ela é também uma expressão de amizade, porque ele vai na casa do amigo. Jesus está dizendo aqui, ó, né? Eu sou amigo de vocês. Não precisa ficar preocupado que horas vocês vão bater, em que momento. Vocês precisam bater. Tem necessidade? Pode procurar. Pode procurar. E é tão interessante essa parábola, que no versículo 6, aqui tem algo que eu acho fantástico. Diz assim, eu nada tenho que lhe oferecer. Veja, irmãos, sem oração, nós não temos nada para oferecer para o mundo. Eu conheço uma igreja lá em São Paulo que está pregando a verdade, pregando a Bíblia, pregando a confissão de fé, pregando o símbolo de fé, as doutrinas da graça. Só que a igreja não cresce. Ninguém vai naquela igreja. A igreja está lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. Está tudo certo. Mas está faltando o quê? Oração. Sabe o que é oração? Oração é você chegar para Deus e dizer, eu não tenho o quê? Nada para oferecer. Oração só ora quem é incompetente. Quem é competente não ora. A igreja presbiteriana está cheia de gente competente. Então não ora. Se eu sou doutor de Westminster, para que eu vou orar? Se eu conheço, se eu sei, por que eu vou orar? Porque a oração, ela brota do quebrantamento. Isso aqui é a maior declaração, né? Ele diz assim, eu nada tenho que lhe oferecer. Eu não tenho. E nós que somos pastores, nós temos que buscar pão para nós e pão para a igreja. Porque todo domingo chega a turma aqui
né, estrupiada da semana, com fome, né? E o pastor Hernandes prega lá de vez em quando um sermão que ele tem, que na casa do pão, que é Belém, não pode faltar pão. Tem que ter pão. O cara chegou, tem que ter pão. Você passa a semana toda com lutas, com problemas, com provações, com tentações. Você chega na igreja, você quer ser o quê? Alimentado. Mas para que isso aconteça, é necessário o quê? Oração. Oração. Agora, ele vai dizer que o outro vai responder lá de dentro, né? E aqui ele está colocando o contraste. Mas no versículo 8, lê de novo comigo aí, que eu acho bonito demais isso aqui. Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Lhe dará tudo de que tiver. Veja bem, irmãos. Ele vai dar o quê? Tudo. O de que tiver necessidade. Não é para o luxo, é para suprir as... Qual é a maior necessidade da igreja? É Deus. A presença de Deus. O cara chega aqui, pô, Deus está nesse lugar. Agora, irmãos, nós temos que pagar o preço da oração. Não é fácil. O povo está precisando, tem que ir para a igreja. Agora, irmãos, a gente não ora, consequentemente, a gente não trabalha, porque aí as igrejas ficam fechadas, abre quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, igreja fechada. Aí os neopentecostais, tudo aberto. Agora, sabe por que acontece isso? Porque eles trabalham. E a minha preocupação é que a gente vai dizer assim, não, eles estão assim, mas eles têm a teologia errada, mas nós temos tudo certo. A nossa pregação é certa, nosso ensino é certo, nós estamos na Bíblia. E por que não cresce? Porque nós não estamos o quê? Orando e trabalhando. Tá certo, irmãos? Geralmente, quando eu falo isso na igreja, mas nunca eles me convidam. Então, estou me despedindo dos irmãos. Tá? É uma grande honra estar aqui na igreja. Eu espero vir aqui no novo templo, aquele templo bonito lá na avenida, né? A visão de vocês muito abençoada, porque ali entrou no bairro, vê a igreja presbiteriana. Né? Louvado seja Deus por isso. Irmãos, é o seguinte, o nosso defeito está na base. Eu estou tentando implantar lá na igreja um material de vida devocional. É um material que vem mensalmente com texto bíblico para você fazer o estudo indutivo, individual. Tem um texto bíblico, tem a explicação do texto e tem umas perguntas para você fazer. É um material que vale a pena você conhecer, Gil. Tem para adultos e tem para crianças. O mesmo texto das crianças é o texto dos adultos, porque aí o pai faz a devocional dele, ou a mãe, e depois ajuda o quê? As crianças a fazerem a devocional. Certo? E isso, infelizmente, eu tenho uma resistência muito grande na igreja. O povo não quer. Aí eu baixo o decreto, vai lá no departamento infantil, quem for professora de escola dominical aqui, tem que fazer isso aqui. Dá para a junta diaconal. Os presbíteros não fazem. Eu fico desmoralizado. Nós não aprendemos a orar na igreja presbiteriana. Nós não aprendemos. Certo? O nosso valor é no ensino. O nosso valor é na pregação. Os nossos destaques dos escritos. Até particularmente na música, né? Já foi pior, mas agora a música está tendo mais apoio. Mas infelizmente, quando fala em oração, parece que oração é coisa para crente de segunda categoria. E não é. Certo? A oração é um meio de graça, junto com a palavra, é extremamente importante para a nossa vida. Deus abençoe vocês, Deus motive vocês para uma vida de oração.